Branca de Neve e Vermelho Rosado. Conto dinamarquês. Era uma vez, numa terra distante, reinou uma rainha, que um dia estava dirigindo um trenó sobre a neve recém-caída, quando, por acaso, ela foi acometida por um sangramento no nariz que obrigou-a a descer. Enquanto ela estava encostada no toco de uma árvore, e contemplou seu sangue carmesim que caiu na neve, ela pensou consigo mesma: agora, 12 filhos e nenhuma filha, eu poderia apenas ter uma filha, bela como a neve e rosada como o sangue, eu não deveria mais me preocupar com meus filhos. Ela mal tinha murmurou o desejo, antes que uma feiticeira ficasse ao lado dela. Tu terás uma filha, disse ela, e ela será bela como esta neve e rosado como o teu sangue, mas os teus 12 filhos serão então meus. Você pode, no entanto, rete-los contigo, até que tua filha seja batizada agora. Na hora marcada, a rainha trouxe para o mundo uma filha, que era bela como a neve e rosada como o sangue, exatamente como a feiticeira havia prometido. E nisso ela foi chamada de Branca de Neve e Vermelha Rosada, e houve grande alegria em toda a casa real. Mas a rainha se alegrou mais do que todos os outros. Porém, quando ela se lembrou de sua promessa à feiticeira, uma estranha sensação oprimiu seu coração, e ela mandou buscar um ourives, e ordenou-lhe que fizesse 12 colheres, uma para cada um dos príncipes, e ela mandou fazer uma para a princesa também. No dia em que a princesa foi batizada, os 12 príncipes foram transformados em 12 patos selvagens, e voaram, e não foram mais vistos. A princesa, porém, cresceu e tornou-se maravilhosa. Totalmente linda, mas ela estava sempre envolvida em seus pensamentos, tão melancólicos, que ninguém poderia adivinhar qual era o problema com ela. Certa noite, quando a rainha também estava muito melancólica, pensando em seus filhos perdidos, ela disse para Branca de Neve e Vermelho Rosado: por que você é sempre tão triste, minha filha? Se há alguma coisa acontecendo com você, conte-me. Se há alguma coisa que você deseja, pois, você o terá. Ó, querida mãe, ela respondeu, ao meu redor parece tão desolado, outros filhos têm irmãos e irmãs, mas não tenho nenhuma, e é por isso que estou tão triste. Minha filha, disse a rainha, você também já teve irmãos, pois tive 12 meninos, mas desisti de todos eles para ter você. E então a rainha contou para ela tudo o que havia ocorrido. Quando a princesa ouviu o que havia acontecido com seus irmãos, ela não podia mais ficar em casa em paz, e apesar de todas as lágrimas e súplicas de sua mãe, nada satisfaria, mas ela partiu em busca de seus irmãos, pois pensava que só ela era culpada de causar o infortúnio deles, e então secretamente deixou o palácio. Ela vagou pelo mundo, e foi tão longe que você não acreditaria que seria possível, que uma donzela tão delicada pudesse ter ido para tal distância. Uma vez, ela se desviou por uma noite em uma grande floresta, e pela manhã ela estava tão cansada, que se deitou numa margem e dormiu. Então, ela sonhou que penetrava ainda mais fundo na floresta, até chegar a uma pequena cabana de madeira, e ali ela encontrou seus irmãos. Quando ela acordou, viu diante dela um pequeno caminho batido através do musgo, e ela o seguiu, até que, no mais denso da floresta, viu uma casinha de madeira, exatamente como ela havia sonhado. Ela entrou, mas não viu ninguém. Tinha 12 camas e 12 cadeiras, e sobre a mesa havia 12 colheres e, na verdade, a cada artigo que ela viu lá, a deixou muito alegre, pois não podia deixar de desejar que seus 12 irmãos moravam lá, e que era deles as camas, as cadeiras e as colheres. Então ela acendeu a lareira, varreu o quarto e fez as camas, depois ela preparou uma refeição para eles e coloque tudo na melhor ordem possível. E quando ela terminou de cozinhar e preparou tudo para seus irmãos, ela sentou-se e comeu algo, colocou a colher na mesa, e rastejou para baixo da cama pertencente ao irmão mais novo. Ela mal havia se escondido ali, quando ouviu um grande farfalhar no ar,
e logo voaram 12 patos selvagens, mas no momento em que cruzaram o limiar, eles foram instantaneamente transformados nos príncipes, seus irmãos. Ah, como tudo está bem organizado aqui, e como já está deliciosamente quente, exclamaram. Os céus recompensem a pessoa que aqueceu nosso quarto tão bem, e preparou uma excelente refeição para nós, e então cada um pegou sua colher de prata para começar a comer. Mas quando cada príncipe tinha pego a sua, ainda restava uma, então, como os outros que não conseguiam distingui-lo. Então os príncipes se entreolharam, e ficaram muito surpresos. Essa deve ser a colher da nossa irmã, disseram eles, e já que a colher está aqui, ela mesma não pode estar longe. E se for nossa irmã, e se ela estiver aqui, disse o mais velho, ela será morta, pois ela é a causa da nossa infortúnio. Não, disse o mais jovem, seria pecado matá-la, se ela não é culpada pelo que sofremos, se alguém for culpado, não é outra pessoa senão nossa própria mãe. Então todos começaram a procurar de alto a baixo, e em uma última vez que olharam debaixo de todas as camas, e quando chegaram à cama do mais novo, encontraram a princesa, e tirou-a de debaixo dela. O príncipe mais velho estava agora novamente por matá-la, mas ela implorou-lhe sinceramente que poupassem sua vida e disse: "Ah, não me mate, eu vaguei por tanto tempo procurando por você, e eu daria minha vida de bom grado se isso fosse desencantá-lo." "Não, mas se você nos desencantar," disseram eles, "nós pouparemos sua vida, pois você pode fazer isso se quiser." "De fato, apenas diga-me então o que devo fazer, pois eu faria o que você quiser," disse a princesa. "Você deve coletar a penugem das flores de dente de leão, e você deve cardar, fiar e tecer, e desse material, você deve recortar, e fazer 12 gorros, e 12 camisas e 12 gravatas, um conjunto para cada um de nós, mas durante o tempo em que você estiver ocupada fazendo isso, você não deve falar, nem chorar, nem sorrir. Se você pudermos fazer isso, ficaremos desencantados. Mas onde poderei encontrar penugem suficiente para todos os bonés, camisas e gravatas?" perguntou ela. "Isso você verá em breve," disseram os príncipes, e então eles a levaram para uma grande campina, onde estavam tantos dentes de leão com penugem branca balançando no vento e brilhando ao sol, que o brilho deles podia ser visto a uma distância muito grande. A princesa nunca em toda a sua vida tinha visto tantos dentes de leão, e ela começou diretamente a arrancá-los e coletá-los, e trouxe para casa tantos quantos pôde carregar, e à noite, ela começou a cardar e afiar os fios. Assim ela continuou a fazer por muito tempo, todo dia ela juntou a penugem dos dentes de leão, ela assistiu também aos príncipes, cozinhou para eles, e arrumou suas camas, e todas as noites eles voavam para casa como patos selvagens, tornaram-se novamente príncipes durante a noite, e pela manhã voaram novamente, como patos selvagens. Ora, aconteceu um dia quando Branca de Neve Vermelha e Rosada tinha ido até a campina para coletar o dente de leão. Para baixo. Se não me engano, essa foi a última vez que ela exigiu coletá-los. Que o jovem rei do país estava caçando, e cavalgou em direção à campina onde Branca de Neve e Vermelha Rosada estavam coletando o material. O rei ficou surpreso ao ver tão bela linda donzela caminhando até lá e colhendo o dente de leão abaixo. Ele parou o cavalo e dirigiu-se a ela, mas quando ele não conseguiu obter resposta dela, ele ficou ainda mais surpreso, e como a donzela o agradou tanto, ele resolveu carregá-la para sua residência real e fazer ela sua esposa. Ele ordenou a seus assistentes, portanto, levantá-la em seu cavalo, mas Branca de Neve e Vermelho Rosado torceu as mãos e apontou para a bolsa onde ela tinha o trabalho dela. Então o rei finalmente entendeu o que ela quis dizer, e ordenou que seus assistentes colocassem a sacola também em seu cavalo. Feito isso, a princesa, aos poucos, cedeu ao seu desejo de que ela fosse com ele, pois o rei era um homem muito bonito e falava tão gentilmente com ela. Mas quando chegaram ao palácio, e a velha rainha,
que era madrasta do rei, viu quão linda era a Branca de Neve e o Vermelho Rosado. Ela ficou com bastante ciúme e raiva e disse para o rei: Você não vê, então, que você trouxe casa uma feiticeira com você? Pois ela não pode falar, nem rir, nem chorar. O rei, no entanto, não deu atenção às palavras de sua madrasta, mas celebrou suas núpcias com a bela donzela, e viveu muito feliz com ela. Ela, no entanto, não deixou de trabalhar continuamente nas camisas. Antes do fim do ano, Branca de Neve e Vermelho Rosado trouxe um pequeno príncipe ao mundo. Isso fez com que a velha rainha, ainda mais invejosa e rancorosa do que antes. E quando a noite chegou, ela entrou no quarto da rainha, e enquanto ela dormia, levou o bebê e jogou-o em uma cova cheia de cobras. Então ela voltou, fez uma incisão em um dos dedos da rainha, e tendo manchado a boca dela com o sangue, ela foi até o rei e disse: Venha agora e veja que tipo de esposa você tem, já ela acabou de devorar seu próprio filho. Então o rei ficou tão angustiado que ele quase derramou lágrimas e disse: Sim, deve ser verdade, já que vejo com meus próprios olhos, mas ela certamente não o fará novamente, desta vez vou poupá-la. Antes do fim do ano, a rainha trouxe para o mundo outro príncipe, e o mesmo ocorreu desta vez, como antes. A madrasta ficou ainda mais ciumenta e rancoroso, ela novamente entrou no quarto da jovem rainha, durante a noite, enquanto ela dormia, levou embora o querido, e lançou as serpentes na cova. Então ela fez uma incisão no dedo da rainha, esfregou os lábios com o sangue, e disse ao rei que sua esposa havia novamente devorou seu próprio filho. A angústia do rei era maior do que se pode imaginar, e ele disse: Sim, deve ser assim, já que vejo com meus próprios olhos, mas claro, provavelmente ela nunca mais fará isso, vou poupá-la desta vez. Antes daquele ano terminar, Branca de Neve e Vermelho Rosado trouxe uma filha ao mundo, e esta também a velha rainha jogou no buraco da serpente, como ela havia feito outros. Fizeram uma incisão no dedo da jovem rainha, untou os lábios com sangue e depois disse novamente para o rei: Venha e veja se não digo a verdade, ela é uma feiticeira, pois ela já devorou seu terceiro filho. Então o rei ficou mais angustiado do que se pode imaginar, pois ele não podia mais poupá-la, mas foi obrigado a ordenar que ela fosse queimada viva. Agora, quando a pilha de lenha estava em chamas, e a jovem rainha deveria acender, fez sinais de que 12 tábuas devem ser colocados ao redor da pilha. Feito isso, ela colocou sobre eles as camisas, bonés e gravatas. Ela tinha feito para seus irmãos, mas a manga esquerda do jovem, faltava a camisa do irmão mais velho, pois ela não foi capaz de terminá-la. Assim que ela fez isso, um grande farfalhar e vibração foram ouvidos no ar, e 12 patos selvagens vieram voando da floresta, e cada um pegou camisa, boné e gravata no bico e voou com eles. Você está convencido agora de que ela é uma feiticeira? Disse a madrasta malvada ao rei: Apresse-se e queime-a antes que as chamas consumam toda a madeira. Não há necessidade de tanta pressa, disse o rei, temos muito mais madeira e estou muito desejoso de ver já qual será o fim de tudo isso. Naquele momento chegaram os 12 príncipes, todos tão bonitos e graciosos quanto possível. Apenas o príncipe mais novo, em vez do braço esquerdo, tinha uma asa de pato. O que vocês vão fazer? Perguntou aos príncipes. Minha esposa vai ser queimada, disse o rei, porque ela é uma feiticeira, e devorou as crianças. Isso ela não é, disseram os príncipes. Fale agora, irmã. Você nos libertou, agora salve-se. Então Branca de Neve e Vermelho Rosado falou, e contou tudo o que tinha acontecido, e que cada vez que ela tinha um filho, a velha rainha entrava no quarto, levava a criança, e então fazia uma incisão no dedo, e esfregava o sangue em seus lábios. E os príncipes lideraram o rei para o buraco da serpente, e lá estavam as crianças, brincando com as serpentes e víboras,
e crianças melhores do que estas não podiam ser vistas. Então o rei os carregou com ele para sua madrasta, e perguntou-lhe o que uma pessoa merecia, por desejar trair uma inocente rainha, e 3 filhos tão adoráveis. Ser despedaçado por 12 cavalos selvagens, disse a velha rainha. Você pronunciou sua própria condenação, e deve sofrer o castigo, disse o rei. Imediatamente a velha rainha foi amarrada a 12 cavalos selvagens, e dilacerada em pedaços. Mas Branca de Neve Vermelho Rosado partiu com o rei, seu marido, e seus 3 filhos, e seus 12 irmãos, e foi para a casa de seus pais, e contou tudo o que aconteceu com ela. E houve festa e alegria em todo o reino, porque a princesa foi salva, e ela havia desencantado seus 12 irmãos.